Segunda-feira, nós falamos sobre... Segunda-feira, no programa Quem Manda São Elas, nós falamos sobre os chás. Os chás de sem vergonhice que as noivas dão para tirar do seu o que você tem e o que você não tem. E hoje eu trouxe a notícia de mais um chá que não foi abordado no Quem Manda São Elas. Chá de revelação de DNA. É mole ou quer mais? E por mais que a mãe tenha usado isso para de uma maneira bem humorada acabar com boatos sobre quem seria o pai do seu filho, isso para mim, Padridri, essa careta que vocês conhecem bem, essa cagadora de regras, para mim isso é de uma indignidade fora do comum. Porque sim, por mais que vocês achem normal que o ratinho banalizou, né? Exame de DNA. Gente, é de uma indignidade precisar fazer um exame de DNA para atestar a paternidade de alguém. Eu, como mulher, eu ia me sentir muito envergonhada. Eu ia esconder isso a todo custo. Primeiro, se fosse pelo fato de realmente eu não saber quem é o pai. Isso por si só, pra mim, já tem um nome feio que eu não vou nem falar com vocês aqui. Segundo, se a opção não for essa, se a opção for porque o cara duvida de mim, significa que ele não vale nada e eu fui pra cama com um merda que não vale nada, que não me dá valor e que pensa tão mal de mim a ponto de duvidar da paternidade do filho dele. Ou seja, de uma forma ou de outra, é pra ter vergonha. É pra ter vergonha se você engravidou, o cara te largou e você deixou esse trem pra trás e 20 anos depois, seu filho adulto todo recalcado, porque não tem nome do pai na certidão, tem que ficar correndo atrás de mutirão de defensoria pública pra fazer exame, tem que ficar pedindo, pelo amor de Deus, pra esses homens véi fazer DNA pra testar a paternidade. Isso é de uma indignidade fora do comum. E aí, o portal UOL, Caderno Universa, nos traz essa matéria. Mãe faz festa de revelação de DNA para acabar com boatos sobre pai do filho. A enfermeira Milena Brandão, de 26 anos, fez uma festa revelação de DNA do filho dela, de 5 meses, para que acabassem os boatos sobre a paternidade do bebê na pequena cidade de Iati, na região agreste de Pernambuco. A ideia foi similar às festas de revelação de sexo de bebês, feitas por gestantes. No fim de semana seguinte, ela publicou um vídeo na internet mostrando o momento em que ela mostra que o exame deu positivo ao estourar um balão e confetes na cor cinza saltarem no ar. Nas imagens, Milena segura o bebê que está dormindo. E eles ficam em torno de uma decoração típica de festa de revelação do sexo de um bebê. A decoração contém o símbolo de interrogação no bolo. No painel e na blusa que ela vestia, além de ser nas cores azul, se o exame desse negativo, e cinza, em caso positivo. A festa inusitada ganhou repercussão na internet. Mas ganhou repercussão, é aí que eu fico revoltada. Ganhou repercussão porque pelo inusitado da coisa. E isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Tinha que ter ganhado
repercussão negativa. E não risada e não apoio. Que isso é uma bandalheira. Ela contou que recebeu mensagens de apoio de centenas de pessoas, inclusive de outros países. Claro, é um bando de mulher sem vergonha que não tem um pingo na cara. Com certeza foram essas e as mães delas que deram apoio para esse tipo de coisa. Sem vergonha e sem noção. E ela diz: e o pai do Otto pediu DNA e eu resolvi fazer uma festa. Por que ao invés de fazer uma festa, você não fez uns tabefe na cara dele? Se o resultado for positivo, é prata. Se for negativo, é azul. Explica Milena no vídeo que segue estourando o balão com os confetes na cor prata caindo. Alguém grita: é positivo, ou seja, o moço que pediu DNA realmente é pai da criança. Que, aliás, a justiça, a legislação tinha que se adequar mais a essa realidade imoral do nascimento de crianças que a gente vê hoje em dia. O pai pediu DNA. Se ao pedir DNA ele não provar que essa mulher saiu com outros homens, ele então tinha que pagar uma indenização para essa mulher. Você tá saindo com uma mulher, com a mesma mulher sempre. Aí, quando ela engravida, você joga na cara dela que ela tá saindo com outros caras. Tá mesmo? Porque se não tiver, você tem que indenizar. Besta da mulher que não pediu indenização. Eu pediria. É um absurdo, sabe? Já é um absurdo a mulher ter que ir na justiça pro cara pagar. E o cara não ajuda em nada enquanto a mulher não for na justiça. Que é outra coisa também que a legislação tinha que olhar. O cara separou, ou então mesmo que não era casado, reconheceu o filho e tal. E não ajuda, esperou a mulher ir na justiça, tinha que pagar uma indenização para essa mulher. Bom, mas enfim. E não é. Aí eles gritam quando estoura o balão e caem os confetes de cor cinza, dizendo que o tal moço é realmente o pai da criança. A mãe diz: e não é filho de um cubano nem de um tiquinho. Completa a mãe do bebê, que era o que o cara jogava, os dois outros caras que o pai do menino dizia com que ela tinha saído. Bom. Na publicação, ela mostra ainda a foto do exame com o resultado conclusivo para positivo. Apesar da revelação ao público, Milena enfatiza que nunca teve dúvidas de quem é o pai do filho. A mãe sabe, né? A mulher sabe. Exceto, claro, se ela participou de um bacanal numa determinada noite. O rapaz é um ex-companheiro que mora em São Paulo, mas que nasceu lá na cidade dela e nas férias teve lá, eles tiveram aquela recaidinha e tal. O relacionamento acabou novamente durante a gestação do bebê. E ele ficava dizendo que o filho dele, olha o que o homem fala para uma mulher, que era um tiquinho de um e um tiquinho de outro. Você vê, se eu vou ouvir isso de um homem sem plantar a mão na cara dele, sem enfiar nos olhos desse excomungado que tiver na minha mão, uma mulher decente, porque vocês são sem vergonha, né? Tem um bando de mulher sem vergonha por aí que ouve um trem desse, tem que ficar calada. Mas eu tô falando de quem é decente, de quem sabe agir, de quem tem valores. Ouvir de um homem que o filho que você tá esperando é um tiquinho de um tiquinho de outro. Gente, eu vou presa, mas eu pego o que eu tiver, eu cego um homem desse.
de ódio. De ódio, isso dói demais numa mulher que é decente. Ouvir isso, pro quinto dos infernos. A jovem mãe relata que, como reside em uma cidade pequena e o pai do bebê é do mesmo município, a paternidade tornou-se assunto principal entre os moradores e ela se sentiu humilhada com a situação. E aí, ao invés dela ir na justiça e pedir uma indenização, ela faz, né, um chá de revelação para mostrar, para dar satisfação para a cidade inteira. É dose. É dose. Bom, a cidade tem 19 mil habitantes. Mesmo ela passando pela situação vexatória, a gestação e o parto ocorreram sem problemas. O garotinho nasceu no dia 21 de setembro do ano passado, em uma maternidade em Garanhuns, no município vizinho aonde ela mora. E ele é o segundo filho dela, que tem um outro menino de 5 anos, fruto de um outro relacionamento. Porque é assim, meu amor, você entra no relacionamento, você engravida, você entra no outro, você engravida, porque vergonha na cara nós não tem mesmo. Camisinha nós nunca ouvimos falar. Pílula pra quê? Né? E aí a gente engravida de tudo quanto é homem que entra na vida da gente e a gente ainda fala mal dos caras. Porque eles não prestam mesmo não, mas eu não sei se nós estamos ficando pra trás não. Ela conta que quando o filho nasceu, o Otto, o do chá de revelação de DNA, avisou ao pai dele sobre o nascimento e obteve a resposta de que ele já estaria voltando para São Paulo. Perdão, que ele estaria voltando, ele já tinha voltado para São Paulo, mas que ele estaria voltando para Pernambuco para fazer o exame de DNA. Só que os meses foram passando e ele enrolando para ir cuidar disso, falando que o menino não tinha pai, que era filho de um tiquinho de um, de um tiquinho de outro. Foi quando então ela entrou com a ação na justiça para fazer o DNA, mas não para pedir a indenização. E ele não chegou a ser intimado, veio logo em seguida. O exame foi realizado e o resultado saiu 40 dias depois. A certidão de nascimento do bebê ainda não foi atualizada com o nome do pai. E ela contou ao portal UOL que estava cansada dos boatos que vinha sofrendo. 19 mil habitantes, cidade pequena, né? Dureza. E para acabar com essa situação vexatória, ela fez a festa de revelação de DNA. Quando saiu o resultado, eu já estava de saco cheio de estar mal falada na cidade. Até parece, né? Até parece. Eu não entendo, sabe? O povo faz os mal feitos e ainda reclama de quem fala mal. É, porque esse negócio de que tem que pagar as contas para falar mal, isso é conversa fiada. Porque quem joga na cara da gente, que a gente não tem nada a ver com a vida dela, porque não paga as contas dela, fala mal do outro de quem ela também não paga as contas. Então é todo mundo falando mal de todo mundo mesmo. É todo mundo falando mal. Se você presta, o povo já fala mal. Imagina você grávida numa cidade pequena, com o pai espalhando por aí que o filho é tiquinho de um, tiquinho de outro. Sinceramente. E aí ela dizendo que já estava de saco cheio quando surgiu outro boato dizendo que o DNA deu negativo. E aí ela falou, vou acabar com isso. Esse povo tinha que ter essa braveza e essa, né, esperteza na hora de fechar as pernas para macho escroto. Na hora de planejar uma gravidez. Para isso ninguém é esperto. Mas para inventar chá disso, para inventar chá daquilo, para ir na justiça, o povo é de uma esperteza do caralho, né? Ah. E aí, então, ela fez a festa para calar a boca do povo. Ela não fez nada contra o filho da puta que falou que o filho dela é um tiquinho de um tiquinho do outro. Ela fez a festa para calar a boca do povo por conta de tanta humilhação.
Se ele não tivesse feito isso, espalhado que o filho era um tiquinho de um, um tiquinho de outro, ela não teria feito a festa, diz ela. Ela diz que já conversou com o advogado, que vai entrar com a ação sobre a pensão alimentícia, pois não recebeu nenhuma ajuda do pai. Ele deu uma quantia numa determinada época para ela comprar uma parte do enxoval, mesmo falando que o filho não era dele. E depois não deu mais nada. Apesar do bebê ainda mamar, ele tem outras necessidades, como fraldas e tal. E ela diz que vai lutar pelo direito do meu filho. Eu vou lutar pelo direito. Ai, gente, me poupe, me poupe. Chá de revelação de DNA. Eu espero que isso não se torne moda. Eu tenho vergonha alheia de você que precisa fazer uma merda dessa.